Seja bem-vindo ao quarto episódio do Empreende Rondônia. E hoje eu tenho a honra de receber aqui como nosso convidado especial Oséias Rodrigues, que vai fazer a sua apresentação para enriquecer o nosso programa. Com você, Oséias. Muito legal estar aqui hoje com o professor Alexandro, já nos conhecemos de longas datas aí, e é um prazer enorme estar contribuindo aqui com esse programa, né? Contribuindo com o nosso conhecimento e para também elevar o conhecimento dos empreendedores do estado de Rondônia. Bom, eu sou biólogo, sou filho da região aqui, me formei em biologia, também sou químico, e hoje nós atuamos em diversas áreas aí da parte química, biológica, no tratamento de água. E é uma longa história que a gente tem aí no tratamento de água aí. Vamos aproveitar e vamos falar sobre o recurso natural, que eu acredito que é o principal dos recursos naturais. E o incrível é o seguinte, uma pessoa ela pode ficar alguns dias sem comer. Há casos de pessoas que passaram semanas sem comer, mas sem hidratação, sem água, não são muitos dias não. Então a água é um recurso altamente importante, tanto é que se olharmos o mapa mundial de todos os países, as cidades sempre floresceram, ou sempre próximos a leito de água. À beira-mar, porque as águas em geral correm para o mar, os rios, né? Sim. E também à beira dos rios, como é o caso da nossa amada Porto Velho. E isso facilitava toda a questão da sobrevivência, da existência, da criação de animais em uma época cuja logística não era tão apropriada para levar a água para a comunidade como um todo. Imagina uma cidade com 500 mil de habitantes se ela não tiver um sistema de fornecimento de água que seja de qualidade adequada. Né? Ou se não houver fornecimento, a cidade colapsa, morte, né? Então, e a qualidade também dessa água é um diferencial total. Então nós vamos começar a falar com o Oséias sobre a experiência. Você tem 2 formações, qual foi a primeira? A primeira eu comecei minha vida aí tentando fazer medicina, né, mas eu não tinha condições, cheguei a passar na primeira fase, meu sonho era ser médico, graças a Deus esse sonho não se concluiu, né, porque depois a gente passa por muitas experiências, a gente vê que Deus vai trilhando o nosso caminho conforme a vontade dele, né. E quando eu passei na primeira fase, foi no primeiro vestibular da Uni aí, eu não tinha condições nenhuma de continuar os estudos, ou eu estudava ou eu trabalhava, né, então meu caminho foi para a biologia. E de lá eu fui trabalhar em grandes indústrias, né, uma indústria de alta performance, uma indústria de energia. Fui trabalhar no laboratório, depois fui crescendo em termos ali dentro da empresa. Fui obtendo conhecimentos internacionais, depois fui fazendo pós-graduação em Química Industrial, depois me formei em Química. E aí fui trabalhando sempre com água, também trabalhei na questão da qualidade de combustíveis, lubrificantes, dentro da empresa. Depois eu me tornei um especialista em química industrial dentro da empresa. O que a gente fazia lá? A gente se aliava junto com os engenheiros de operação e manutenção para a gente tentar mitigar gastos, otimizar a performance versus gastos e, ao mesmo tempo, manter uma operação. Então isso foi uma parte que me chamou muita atenção dentro da indústria, que não era só você operar, né? Depois que eu fui entender essa questão do CAPEX, do OPEX, né? Desses custos operacionais. Então, para você se destacar, para eu me destacar dentro da indústria, eu tive que entender um pouco isso, para você sair daquela bolha, né? De só estar no operacional e você galgar outros postos, né? E graças a Deus a gente teve um sucesso assim dentro da indústria, assim, com muita determinação. Não é fácil, né? Nenhum caminho é fácil, né? Sim. Mas eu percebi que para me destacar eu tinha que ter um diferencial, eu tinha que entender mais do que aquilo que era o dia a dia, né? Isso reflete também na jornada empreendedora de cada pessoa, né? E depois eu tive a oportunidade de ser selecionado para um programa da Universidade de Harvard, né? Harvard Business School, que era um programa em que ele selecionava pessoas na carreira dentro da indústria para fazer uma extensão curta de um mestrado. Aí eu passei na primeira fase, na segunda fase, não acreditei, quando eu passei eu nem acreditei na verdade, né? Eu vi um anúncio que selecionava profissionais da área, que estivesse já dentro dessa área, da área da indústria, para
essa chamada de short extension, ou seja, uma extensão curta do mestrado com 3 matérias específicas. Eu fui o único aluno da América Latina escolhido. Na hora que eu passei na primeira fase, meu Deus, será que é verdade? Será que eu... E aí eu fiquei aguardando, aí depois passei na primeira fase, na segunda fase em redação, na terceira fase era uma entrevista com um dos professores. E aí na última fase eu fui selecionado, aí fui para Boston, para a Universidade de Harvard, lá eu estudei negócios em biotecnologia. Atrelado essa experiência que eu tive na indústria, né? Então, sim, foi atrelado essa experiência que eu tive na indústria, eu consegui, porque você tinha que enviar o seu currículo na indústria, né? Um trabalho dentro da indústria que fosse significativo e que tivesse reduzido gastos operacionais e estrutural dentro da indústria, sem prejudicar a operação, né? Sem aquela economia burra, né? O cara economiza aqui, eu vou economizar, sei lá, 300 mil, daqui a pouco surge a bomba lá de 3 milhões, 4 milhões lá de prejuízo. Então, eu desenvolvi um programa lá com bactérias, né, para você mitigar ali, então resolver problemas na área de incrustação dentro de tubulações que passam água ali, né? A metodologia tradicional, ela levava 90 dias. Esse teste eu adaptei, esse teste não era para esse fim, mas eu fiz uma adaptação. E esse teste deu certo, então o que levava 90 dias para você ter um resultado, com essa metodologia era 9. Então a empresa acabava economizando quase 5 milhões ali só com redução com essa tecnologia ali. Nossa, então, assim, é espetacular, de 90 para 9 dias então, é assim, revolucionário. Isso tudo a gente vai vendo, né, estudando, aperfeiçoando e tendo aquela curiosidade. As pessoas têm que ter essa curiosidade, né? Eu sempre, quando dou palestra nas escolas, nos lugares, eu falo, você tem que ser uma pessoa curiosa, você tem que saber por que isso funciona, se eu não fizer assim, vai dar errado, se der errado, como é que eu conserto, e num tempo rápido, hábil. E se estiver dentro da indústria, né, como que eu faço para economizar aqui, né? Porque às vezes a pessoa tem aquela... Eu falo por mim, né, que eu não entrei, eu não tinha muita cultura, essa cultura. Eu entrei na indústria de alta performance, onde tinha profissionais de alto nível, gerentes eram muito qualificados, gerentes falavam 2, 3 idiomas. E eu me lembro de uma frase interessante que um gerente, ele era de origem alemã, ele falava assim, ó, vocês só podem entrar na minha sala com a seguinte questão: você tem que saber qual é o problema, como resolver o problema, quanto custa e em quanto tempo. Se você não tiver essas 4 respostas, nem entre na minha sala. E aquilo me chamou a atenção. Inicialmente aquilo parecia alguma coisa arrogante. Mas como ele era um gerente geral de planta, ele não tinha muito tempo. Então, geralmente, quando você entrava na sala, ele falava, você tem 5 minutos. E ele contava no relógio. Então, isso eu fui aprendendo, essa questão da gestão do tempo, da performance, mas depois, né, que a gente vai absorvendo essa cultura, né? Então, assim, durante esse tempo foram experiências muito, muito interessantes que eu tive na indústria, né? Pude estudar, viajar o mundo, então, assim, sendo aqui de Rondônia. Então, para mim, uma foto interessante, quando eu cheguei na Universidade de Harvard lá, quando foi a apresentação, aí eu falei que era da Amazônia, de Rondônia, o pessoal olhou assim, estava lá atrás, todo mundo olhou, porque, tipo assim, que o cara é da Amazônia e tal, então, até por ser o único aluno da América Latina que tinha sido selecionado no programa, né? Nossa, mas foi uma convivência incrível, né? muito legal, assim, uma mudança de mente muito, muito interessante, você participar dessa cultura educacional que é totalmente diferente, né? Onde o aluno assume o protagonismo também, né? Não é só o professor. Sim. Você tem uma carga horária ali muito pesada, você tem que ler muito, né? Então, eu brinco sempre com os colegas meus, rapaz, a gente não sabe o que é estudar, não. Estudar ali você tinha que ler 3, 4 livros por semana e durante as aulas ali o professor chegava e falava, ó, baseado na aula tal, não sei o que tal, no livro tal, na página tal, qual é a sua opinião sobre isso, concernente a isso? E ficava um professor auxiliar, eram 2 professores, né? Tinha um professor que administrava e outro professor anotava. Então 60% era a sua participação na sala de aula e os outros 40% era a prova escrita. Então, quer dizer, se você não falasse nem estudasse, hoje nós estamos aqui na Box2U, né? Se você não falasse e nem estudasse, você estava praticamente reprovado, né? Então,
Ali também contava sua oratória, sua forma de expor, né? Então tudo foi uma questão de aprendizado muito grande e que eu acho que eu fui muito abençoado, assim, muito trabalho também, né? A gente fala assim, pô, mas o cara teve sorte e tal. A sorte, ela encontra o esforço e a preparação, e elas se encontram ali no meio do caminho e você consegue surge a oportunidade. Surge a oportunidade, é isso aí. Assim, incrível. Eu sou professor universitário há mais de 12 anos e algo que eu observei sempre, e acho que é um dos problemas da cultura brasileira no aspecto educacional, é justamente o nosso modelo de educação. Duas coisas aí que você comentou, eu gostaria de ressaltar para compartilhar com a nossa audiência, que é o aspecto do gerente, de como ele tratou, que para a nossa cultura brasileira, principalmente na cultura, ainda mais aqui do norte, soa arrogante e ríspido, né? Grosseiro, e essa questão educacional. Porque nós temos aula, hoje em dia, nas escolas públicas principalmente, e até nas faculdades, igual as pessoas tinham aulas há 500 anos atrás. Realidade. São pessoas sentadas, um lugar para escrever, uma lousa, e um professor que vai lá e escreve e o aluno copia. Olha o tempo que a gente leva. Se for para o aluno copiar o que eu vou escrever no quadro, por que eu já não mando esse material previamente? Eu tive Exatamente. Em dados momentos, eu ministrei aula sempre em universidade particular. Eu não tive experiência estudei em faculdade particular, como bolsista do ProUni, e fui professor também presencialmente em faculdades particulares. Não tive experiência com a Uni. Embora eu tenha passado em 2 ocasiões, mas o contexto de ter que trabalhar, sustentar a família, vida, né? Correr atrás de tudo, não me permitiu, naqueles momentos, cursar. Eu passei na Uni para Ciências Contábeis, no mesmo ano que eu também fui selecionado para Direito, e também passei em Letras em Inglês, posteriormente, que eu queria acumular, mas o tempo não me permitiu. Então, essa visão do aluno brasileiro é muito assim, o professor tem que me dar o conteúdo, e até uma das últimas aulas que eu ministrei em uma das últimas faculdades, os alunos me disseram assim, não, aqui todo professor tem que fazer uma aula de revisão antes da prova. A minha concepção é que a revisão é o aluno que faz para ele se preparar para o exame, para a avaliação. Sim. E aí eu falei com eles, eu digo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar com a coordenação, se essa for a tradição da instituição, eu faço uma aula de revisão com vocês. Mas eu estou em todas as aulas dizendo que vocês devem anotar, providenciando material multimeios, vídeos, podcasts, conteúdos em textos, artigos científicos, indicação de livros. Eu sempre mantive um grupo de WhatsApp, desde acho que 2016, eu sempre mantinha um grupo por cada turma. Eu cheguei a ministrar para 13 turmas em um semestre. Cara, pense administrar na esse loucura. WhatsApp aí é complicado, hein? Não, sabe o que é incrível? Os outros tinham professores que nem o número de telefone deles, eles permitiam que os alunos tivessem acesso. Os meus alunos tinham o meu número e eu tinha um grupo de WhatsApp por cada turma e os grupos ficavam abertos. Só que a regra era muito clara. Você pode postar quantas vezes você quiser por dia e você pode postar tudo o que você quiser, desde que seja relacionado com a matéria. Postou qualquer coisa fora do foco da nossa matéria, eu vou no seu privado ali e vou dizer, fulano, você postou que não tem nada a ver com o conteúdo aqui, ó. Não faça isso uma segunda vez. Se fizer, vai ser suspenso do grupo. Se fizer uma terceira, vai ser excluído do grupo permanentemente, porque o grupo não é da instituição, é meu. Em todo esse período, eu tive problema com um senhor que era aluno, que ele tinha dificuldade com a tecnologia em período de campanha eleitoral. Eita! Porque todo dia ele postava. Aí eu tive que acabar removendo ele. Mas não era nem má fé dele, era problema de conhecimento técnico. Depois ele me pediu desculpa, eu falei, não, eu compreendo o senhor, mas deixa passar a campanha, qualquer coisa o senhor volta. E assim, então os alunos tinham muito esse aspecto de ficar muito no passivo. Uma outra coisa que eu via, que eu achei assim, muito complicado, era, se o professor passava eventualmente uma apostila,
só podia cair na prova o que estava no texto da apostila. Cara, eu levei, desculpa interromper, eu levei Não, uma sim, pancada verdade. lá, muito grande, ó. E aí eu tive essa sensação mesmo assim, e essa comparação com a educação brasileira. Eu falei, cara, que droga. Sim. Porque, cara, se você não falar, você tá reprovado. Você tá reprovado. Se você não participa, é 60% da aula. E baseado nos livros que foram indicados durante a semana para ler. Sim, sim. Eram 3 livros, no mínimo 3 livros durante a semana. Então eu falei, cara, a minha primeira semana de adaptação lá foi terrível, não dormia. Porque eu levei uma porrada Sim, um em termos impacto educacional psicológico, né? muito grande, eu não dormia direito e tal. E assim, estudando muito, e o primeiro impacto assim, grande mesmo que realmente eu tive foi quando eu cheguei e vi, poxa, não tem ninguém aqui. E eu olhei nas salas, não tinha ninguém, eu perguntei, cadê o pessoal, as pessoas aqui na biblioteca? Aí eu fui acessar a biblioteca, tinha um QR Code. Cara, quando eu entrei na biblioteca da Universidade de Harvard, que é Harvard Business School, né, que é uma escola de negócios lá que foi Business in Biotechnology, né, Technology. Então, assim, quando eu abri a porta da biblioteca, acessei com o QR Code, cara, a biblioteca é gigante, a biblioteca estava lotada. Você não via um barulho, parecia que a biblioteca estava vazia. E você tem hora para entrar na biblioteca e sair. Você, eu vou entrar na biblioteca, quando a gente chega aqui, né, a gente está acostumado, sai da biblioteca, entra. Não, você entrou na biblioteca, você está consciente das regras. Você não pode sair. Só no horário determinado. A não ser que o cara passe mal, alguma coisa assim. Mas fora isso, tudo é anotado, anota a sua participação ali na biblioteca, tudo. Um silêncio total. E o que acontece é que você vai para o seu apartamento lá, para sua casa, cara, você vai estudar. O professor, quando ele chega lá, ele só, daquele livro tal, opinião sua, aquele capítulo que versa sobre isso, qual a sua opinião sobre isso, o que você acha sobre isso, o que você poderia achar, o que você poderia mudar, né? O que você acha em relação onde você mora, a sua cultura, isso teria um impacto positivo, negativo? O que você acha disso? E na sua profissão, você poderia... Então, assim, não dá para você ficar assim. Você tem que ler, chegar municiado de todo o conhecimento, leitura dinâmica, resumo de livros muito rápido, tinha que fazer, e tudo em inglês, né? Porque tudo era em inglês, né? Então, além disso também tinha a exposição. E a questão da oratória, né? De você se posicionar, porque ali tinham profissionais do mundo todo, né? Tinham profissionais executivos de farmácia, grandes farmacêuticas, profissionais de área da automobilístico, pessoal de farmacêutica, de medicina. Então eram vários profissionais ali, nessa área ali. Então você tinha que falar bem, conhecer um pouco sobre oratória, se posicionar, ter uma boa dicção, ter uma boa participação, saber sair, saber entrar, fazer um bom network ali também, porque eram grupos separados, né? Sim. Então, até mesmo por causa da cultura, você não faz amizade muito rápido. Então, mas, assim, a questão do impacto educacional é muito grande, né? Então, assim, a gente vê que nós estamos, assim, numa distância abismal, totalmente abismal do que é educação. Então, a gente acaba tendo as coisas pontuais. Meus pais não tiveram ensino superior, nada. Então, fui aprendendo, fui tendo oportunidade. Mas uma coisa eu aprendi na minha casa, que meu pai me ensinou, foi sempre estar lendo. Meu pai sempre lia muito a Bíblia, então... Só que eu achava interessante que meu pai lia a Bíblia, só que ele não lia só a Bíblia, ele tinha um livro aqui do lado, e eu ficava observando aquilo. Por isso que a gente fala, tem um ditado que o exemplo, né? A fala cria uma obrigação, mas o exemplo constrange, né? Ele arrasta. Então, eu ficava curioso com aquilo, eu comecei a ler a partir dali. Então, comecei a gostar muito de leitura. Então, assim, isso foi que me influenciou, gostar de ler, de estar sempre querendo descobrir algo novo, leitura. Foi através do meu pai que eu fui vendo as leituras de, poxa, ele não lê só uma coisa, lê outra, anotava ali. E eu ficava de pequeno ali olhando aquele exemplo, falei, eu vou começar a ler também, para imitar. Então, a questão da imitação. Mas a questão da educação, assim, a gente... na indústria, eu já contratei pessoas também, já selecionei pessoas. Na hora que a gente... tá na frente de alguém assim que você espera aquele nível de educação, poxa Zé, mas tu não tem empatia,
Não estou falando disso, estou falando da questão educacional que eu passei também, né? E que eu vi, eu falei, cara, o Brasil não mudou. Uhum. Então, de lá para cá, eu terminei esse curso em 2019, depois eu fiquei refletindo sobre a educação, quando voltando para o Brasil, eu falei, caraca, meu Deus, essa onde nós educação estamos? É uma educação transformadora, porque com certeza o OSESC que chegou nesse curso, que iniciou, não foi o mesmo que terminou, principalmente com a visão da questão de como buscar conhecimento, né? Sim, sim, porque eu já, apesar de ter vindo da indústria, na indústria de alta performance, você tem que encontrar soluções de problemas, você não pode ser o cara vitimista, né? Então, o cara que é vitimista, ele não fica na indústria de alta performance, ele fica uma semana. Então, assim, eu fui aprendendo também essa cultura, essa mentalidade. Então, por isso que é muito legal você ter acesso a pessoas com network legal, com estudo legal. Então, você vai aumentando a sua régua, a sua referência. E por estar naquele grupo, você tem duas opções. Ou você estuda e se iguala o grupo ali, acompanha ali, ou você cai fora, né? Então, os grupos, eles servem para isso. E onde eu fui, eu sempre quis estar igual ao grupo onde eu estava, né? Para seguir em frente. Eu tive um amigo que era desembargador, ele foi até embora daqui, o Dr. João Batista. Ele me falou uma vez, na época eu estava, acho que tinha desistido do primeiro ano do ensino médio e tudo, e eu estava desanimado e tudo. E um dia, na casa dele, ele falou assim, rapaz, contou a história dele, que ele veio do Nordeste, saiu de casa com a roupa do corpo e tudo. E no final das contas, ele terminou a carreira como desembargador. Ele falou, rapaz, você vai ser o que você quiser. Ninguém pode determinar quem você é. E contou a história dele. E aquilo me impactou muito. Falei, cara, é isso aí. Então, eu vou ter que correr atrás e tudo, porque assim, não tinha ninguém pela gente, né? Então, você tinha que correr atrás dos seus objetivos mesmo, e graças a Deus fui aprendendo com muitas pessoas, né? A indústria me ensinou muita coisa. A indústria, assim, para mim foi uma grande escola, uma escola de network, de aprendizado, de mudança de mente, porque às vezes a gente vem de uma situação um pouco vitimista, né? Porque a gente acha vítima da sociedade, é porque eu não tive isso, eu não tive aquilo e tal. Então, eu fui quebrado dentro da indústria ali, e graças a Deus, essas pessoas que estiveram ao meu redor me ajudaram a construir essa mentalidade, né? Que eu tenho hoje, que eu passo para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu trabalho, para as pessoas que eu contratei. Então, essa mentalidade de empreendedorismo a gente tem que ter dentro da própria indústria, porque afinal de contas, quando você está dentro da indústria, as pessoas entendem que elas são empregadas, mas você tem o seu CPF. É você que está administrando a sua carreira, não é a empresa. A empresa te dá umas condições ali, mas você, no final das contas, é que sai com conhecimento. Então, hoje eu tive conhecimento dentro da indústria que o salário que a indústria me pagava, eu não ia conseguir pagar nunca do conhecimento que eu obtive. O acesso, né? O acesso que eu obtive às outras coisas, o salário era apenas eu digo assim, a gente fala assim, era apenas um acesso que eu tinha para devolver aquilo que eu estava aprendendo ali, mas não paga, entendeu? O conhecimento que você obtém, que você carrega, o salário não condiz em relação a isso, mas em termos de oportunidades, né? E eu sempre tive essa visão de que muitas vezes o salário, dependendo de onde a gente se coloca, o salário é um pagamento para você se desenvolver. E ou a pessoa vê o salário como uma injustiça, não, eu não estou ganhando o suficiente para tudo aquilo que eu quero. Ou ele vê o salário como uma oportunidade de ser um degrau, se ele tem sonhos maiores, mais altos, para ele usar esse momento atual para aprender tudo que ele pode ali, se qualificar, porque quanto maior e mais qualificada essa pessoa se torna, maior em termos de capacidade, né, de execução prática, maiores serão as oportunidades que vão surgir para ele. Eu gostaria de pegar 3 pontos da nossa conversa até aqui. A primeira foi aquela que você falou em relação a controle de custos, né, na indústria. E eu vejo que é muito comum citar a quebra dos empreendedores, dos negócios no Brasil. E assistindo a alguns programas, eu fiz uma opção no mundo acadêmico. E até agora em 2024 eu encerrei a minha vida profissional como professor em sala de aula,
para me transformar para o ambiente virtual. A sala de aula sempre era limitada pelo tamanho da capacidade, 60, 80 alunos, e no ambiente virtual eu posso ter 1.000, 10.000, escalável, e ajudar a impactar muito mais vidas. Há tempos atrás também eu tive que fazer uma escolha. Ou desenvolver os estudos nas múltiplas áreas de conhecimento que eu precisava para desenvolver os meus projetos, ou seguir o meio acadêmico e fazer um mestrado e um doutorado. Como a minha ânsia pelo conhecimento para desenvolver projetos, principalmente nessa questão do empreendedorismo, era muito grande, e eu já era professor e continuo, eu optei por não fazer o mestrado. E utilizei todo esse tempo, não sem estudar, mas estudando muito. De 2015, principalmente para cá, o quanto eu estudei sobre negócios, empreendedorismo, modelos educacionais, sistemas, metodologias, ferramentas, para poder sempre oferecer o melhor, fez uma diferença enorme na minha vida e na visão de mundo. Então, de longa data, eu sempre compartilhava com os meus alunos em sala de aula o modelo educacional que era, por exemplo, em Harvard e em outras universidades estrangeiras, comparado com o nosso modelo aqui, que o aluno fica pedindo para o professor liberar mais cedo, que o aluno fica pedindo para o professor ministrar, entregar apostila. Totalmente passivo, né? Não tinha passivo. Professor, isso cai na prova? Aí tinha até... Eu sempre tive muita... eu sempre fui amigo dos meus alunos, tanto é que tenho a amizade até hoje. Então eu dizia assim, o que vai cair na prova, meus queridos, são lágrimas. Fica tranquilo, estuda o livro todo e as lágrimas vão cair na prova. Chora. Eles sabiam que era brincadeira, que eu nunca fui um professor carrasco, mas assim, estudar pela busca do conhecimento utilizável, empregável, é muito importante. Os empreendedores, aí voltando ao ponto específico da questão da matemática, porque nós podemos ter ideologias, filosofias para tudo, mas quando se trata de negócio é matemática. A matemática não mente. Fatos são coisas teimosas, eu sempre falo. São coisas teimosas. Contra fatos, assim, números. Eu vi casos de empreendedores de negócios sendo avaliados que acontecia o quê? O negócio estava dando prejuízo. E a pessoa promovia uma expansão e o prejuízo aumentava. Ora, a estrutura dos custos com o lucro não estava batendo. A pessoa estava confundindo faturamento com lucro líquido. Não é porque uma empresa tem um faturamento de 1 milhão no mês que ela teve lucro de 1 milhão. Eu fui ver a margem de lucro das varejistas, grandes varejistas, como Mercado Livre, Casas Bahia, Avan, todas essas grandes empresas. A margem de lucro delas é entre 1% a 3%. É uma margem assim que, se a gente olhar, parece muito pouco, mas elas ganham porque vendem um volume gigantesco. Tanto é que uma empresa específica teve um faturamento anual de 100 bilhões e o lucro líquido dela foi de 1 bilhão. Os acionistas ficaram satisfeitos. Mas se você olha só a proporção, né, de 1%, parece pouco. Na área de indústria do conhecimento, que é empreendedorismo do conhecimento, é a minha área específica, a margem pode chegar a 60%. Até mais, tá? 70% através de mentorias, né? Então, hoje essa questão do negócio digital, ela é muito impactante, né? E voltando um pouco dessa questão do conhecimento, né? Hoje nós não podemos estar alheios ao conhecimento, né? Hoje o conhecimento ele dobra muito rápido, né? Então tem números aí absurdos falando que o conhecimento está se multiplicando cada vez mais. A própria, se você for olhar pela questão do contexto ali bíblico, né? Que ia se multiplicar o conhecimento, cara, você vê isso, a velocidade aí é absurda do conhecimento multiplicando. E hoje em dia o profissional, falando dessa parte aqui, ele ficar parado no tempo, empreendedor parado no tempo, ou no caso que você falou que você foi para o lado do empreendedorismo ali na questão do digital, do seu conhecimento, cara, hoje você vê o professor Gilberto Augusto, ele é um professor, mas um professor que ganha milhões, porque ele teve essa ideia de usar a internet para potencializar e escalar o negócio dele. Hoje você tem uma margem de lucro ali, dependendo do seu nicho, com mentorias, eu faço mentorias também, é de 70%.
Uhum. É difícil você ter um negócio, um varejista ou farmacêutico, alguém dessa área que ganhe isso aí. Então, outros negócios que você vai ter que envolver mais riscos, né? Como é a questão do atacadista e varejista, são riscos, que o cara fica ali ao sabor das oscilações econômicas, né? Dos planos econômicos, então de uma lei ali. Então, assim, a questão do empreendedorismo na questão digital, ele é muito forte e você consegue escalar. E é uma margem que até agora, assim, tem gente que chega a 70%. Sim. Conheço pessoas que chegam a 70%, porque o investimento é baixo. Uhum. Mas por que isso acontece? Principalmente no Brasil e em outros lugares. A gente fala assim da educação, a educação nos Estados Unidos, na Europa é legal. Só que, no geral, a educação em si, ali da faculdade, tudo, ela não vai formar os profissionais, né? Eu vi mesmo nos Estados Unidos, é menos, mas você forma o cara para ser funcionário público, para ser ou um professor. Não tem nada de errado nisso. Uhum. Mas quem quer ganhar mais, ele não pode pensar assim. Ele tem que pensar aí para a área do empreendedorismo, onde ele pode escalar os negócios e ir para cima. Então você vê hoje essa questão do empreendedorismo digital. Isso, as pessoas conseguem chegar nessa margem de 70%, por quê? Porque tem uma falha educacional. Então, o que você ensina ali, a minha experiência que eu tive na indústria, quando eu cheguei para trabalhar na área química e biológica, eu levei uma pancada também, porque eu não tinha aquilo. Fui aprendendo, aí eu vi, não. Então, existe um gargalo aí no digital ainda. E esse gargalo aí, ele é muito grande. Sim. Ele é muito grande em várias áreas, né? Eu sempre conto um caso que meu pai, ele me relatou, do interior do Maranhão, que tinha um cara que tocava teclado e na igreja lá e tal, e ele, a gente chama em termo musicalmente, aquele tecladista pé de galinha, né, que ele só toca com os 3 dedos assim, né. Cara, o cara teve uma sacada, ele falou assim, que eu vou ensinar a música da igreja pro cara que ele quer simples ali, ele quer tocar música na igrejinha dele ali e tal, e o cara ficou com essa sacada e fez um curso, gravou na casa dele, foi ensinando. Cara, o cara vendeu R$700 mil. Olha só. Comprou uma casa para a mãe dele, comprou uma casa para ele, o cara mudou de vida. Sim. E uma ideia, uma câmera, foi vendendo ali sozinho e 700 mil. O cara lucrou ali, né? Teve o faturamento geral dele ali tudo. Então essa questão do empreendedorismo junto com a educação, no mundo da educação, ele é muito forte. As pessoas falam, mas está acabando. Não está acabando, porque principalmente assim, na minha área, na área de água, cara, os data centers que estão vindo para o Paraguai, os Estados Unidos por conta da água, são data centers gigantes, eles precisam de água. Precisam de muita água. E onde tem muita água? América do Sul, no Brasil. Então, assim, esse mercado de educação no tratamento de água, falando um pouco da minha área aqui, ele está muito em expansão, tem poucos profissionais qualificados, a gente vê aí que tem mão de obra desqualificada, então assim, na hora que o cerco aperta, você precisa de mão de obra qualificada. Hoje eu dou mentoria para o Brasil todo, então assim, tem aquela situação de você ter o seu conhecimento, achar que, poxa, mas será que vai, será que não vai? Pô, você tem um profissional experiente. Hoje fui contratado pela uma grande player do mercado digital. E hoje eu sou tutor de um programa de mentoria usando inteligência artificial. Então, para você ver poxa, Zé, tu é químico, biólogo e tal, mas eu não estou parado. E é esse movimento que eu sempre falo, a gente tem que estar em movimento. Porque como o conhecimento muito rápido, as profissões estão mudando muito rápido, tem profissões deixando de existir, profissões novas acrescentando. Então eu vejo dentro desse grupo lá que assim, são vários profissionais. Cara, e dentro do grupo os caras, hoje eu vendi 30 mil, hoje eu vendi 40 mil, hoje eu vendi 17 mil, hoje eu vendi 3. Então o que está acontecendo com esse mercado? Cara, ainda tem. Por quê? Porque tem esse gargalo na educação. O cara não ensina, o sistema educacional não ensina direito, quando o cara vai para o mercado tem várias falhas, e o cara que vai para a mentoria sua, ele vai contar com a sua experiência, ele está pagando para economizar tempo, né? Ele está interessado também, ele não está ali porque ele foi matriculado, alguém colocou ele lá. E existe uma necessidade do mercado. Então, você tem 20 anos de experiência. O cara vai contratar a tua experiência ali para ele ganhar tempo, não cometer os mesmos erros que você cometeu.
na escola, na faculdade, ele não vai aprender aquilo nunca. E se ele for para o mercado, ele vai gastar muito tempo. Então, essa visão da mentoria, da consultoria, com profissionais renomados, com experiência, cara, ela abre o leque de oportunidades, tanto para o cara que é mentor, quanto para o mentorado, para o cara evoluir. E na mentoria você não fala só sobre negócio, você fala sobre mudança de mente, enfim. Sim. Então, assim, a gente tem que estar em movimento, né? E a questão do empreendedorismo na educação, ele é muito forte, não vai acabar tão cedo, né? E tem pesquisa nos Estados Unidos aí que, olha, o mercado está muito aberto ainda. E essa evolução da mentalidade. Primeiro, mentalidade empreendedora. O Oséias hoje, que pensa como empresário, com certeza é bem diferente do Oséias lá do início, quando começou a primeira faculdade, quando pensou no primeiro emprego, quando estava no início da vida, né? E nós precisamos sempre ampliar os limites do nosso conhecimento, porque o conhecimento que a gente tem, ele tem prazo de validade. E eu costumo dizer, principalmente em sala de aula de faculdade, quando eu estava em sala de aula, eu falava, o que vocês estão estudando hoje, e isso serve para todos os cursos, é como as coisas eram. Porque hoje está mudando. Amanhã já mudou. Muito Quando rápido. vocês se formarem, metade, no mínimo metade do conhecimento que vocês aprenderam aqui na faculdade já não serve mais. Já não é mais desse jeito. Então não fiquem esperando só que a instituição, e não é uma crítica às instituições, pelo contrário, é a mudança que ocorre no mundo. Amplie os seus horizontes, vá em busca do conhecimento. Você comentou sobre a questão de oratória. Eu cheguei a ter uma aluna, ministrar oratória no curso de Direito, e eu tinha uma turma, no curso de oratória tinha uma aluna que não queria falar. E, inclusive, quando ela disse que não queria falar, eu falei, olha, a disciplina é oratória. Eu estou ensinando vocês ela é reprovada a falar. Já. Não tem como eu aprovar um aluno em oratória sem que o aluno faça pelo menos uma exposição em cada bimestre. Quando eu terminei de falar isso, a aluna saiu da sala de aula chorando. Passou 3 semanas sem voltar na sala de aula. E como eu tinha muita amizade, eu não ministrava só essa disciplina para essa turma, eu encontrei ela no pátio, fui falar com ela uma primeira vez, me aproximei, eu digo, e aí, como é que você tá? Aí vi que os olhos dela encheram de lágrimas, eu digo, tá bom, não tá pronta para conversar não, depois eu volto. Fui embora. Vim uma segunda vez, eu digo, e aí, hoje a gente já pode conversar? Aí ela baixou a cabeça, balançou que não. Falei, tá bom. Aí uma terceira vez eu cheguei, eu disse, e aí, e hoje? Aí ela, a gente pode conversar, professor? Eu digo, o que foi que aconteceu? Eu fui ríspido com você, eu fui grosseiro? Ela, não, professor, que eu morro de medo de falar em público. Eu digo, mas tu não se matriculou na disciplina para falar em público, para oratória, para tu aprender? E se tu não se expor, como é que tu vai vencer isso? Ela falou, não, professor, eu sei, é uma situação pessoal, mas eu vou voltar. Eu digo, não, volta para a aula. Toda aula eu pergunto por você. E eu peço para os alunos dizer que eu estou sentindo sua falta. Falaram para você? Falaram, professor. Eu digo, então volte na minha aula. Dá uma chance. Aí voltou, fez as 2 apresentações que precisava, concluiu a faculdade, se formou. Então, assim, a gente precisa, sim, ampliar os nossos horizontes. E até, em referência, conheci seu pai. Conheci sua família toda, na verdade, né? Eu não sei se foi logo que vocês vieram para Porto Velho, mas, assim, tive a oportunidade de conhecer a família. Uma família toda amada e querida, com pessoas todas especiais. E seu pai, então, uma pessoa incrível, amorosa, muito empática, muito acolhedora, muito aconselhadora. E isso tudo, a questão do exemplo de vida, né, inspira muito a gente. E tem um versículo bíblico que diz crescer no conhecimento e na graça. Então, mesmo essa visão que às vezes as pessoas criticam muito, dizendo que cristianismo é sinônimo de radicalismo, mas quem conhece a Bíblia, eu faço uma diferença. Eu sou cristão e sigo a Bíblia. Eu não defendo placa de nenhuma religião, nenhuma igreja em si. Mas eu digo, o melhor livro para você ler, que tem sabedoria para a vida toda, é a Bíblia. Porque a Bíblia ensina desde como você fazer, para fazer uma construção, que lá no livro de Provérbios diz assim, se você vai construir uma torre, primeiro se assenta
e faça todos os cálculos para que você tenha certeza de que você vai começar e concluir. Porque se você começar e no meio da construção você não puder terminar, as pessoas vão passar e vão zombar de você e você vai perder credibilidade. Ensina até você ter o know-how da credibilidade, Sim. ser um profissional, né? Então, essa questão do crescimento é muito importante. E eu penso, esse projeto Empreende Rondônia, ele é justamente de educação empreendedora. Porque eu tenho conversado muito aqui com empreendedores, com os acadêmicos. Eles saem da faculdade sem conhecimento de vida prática e saem sem compreender o mundo dos negócios. Porque, querendo ou não, um profissional liberal que vai vender horas ou um profissional que vira empresário, dependendo da área de atuação, ele tem que compreender. Só a questão de impostos já leva uma parte do faturamento, que pode chegar aí de, vamos colocar por baixo aí, de 6% até 40%. Ou, dependendo da área, até mais do que isso um pouco. Impostos que a empresa vai pagar, fora todos os impostos que se paga quando compra produtos, insumos, a mão de obra, né? Então, estudar sobre empreendedorismo e buscar conhecimento é importante para que o empreendedor consiga ter sucesso. E essa sua experiência, inclusive de Harvard, é uma experiência incrível. Uma pessoa que queira fazer um processo como esse, conversando com você, fazendo uma mentoria com você até sobre esse assunto, vai receber dicas valiosas porque você esteve lá, vivenciou. Sim, sim. Né? Então, isso poupa os erros primários que todo mundo comete em todas as áreas de mentoria, poupa tempo porque a gente acelera, vai direto àquilo que é mais importante. Então, conhecimento, empreendedorismo, ele é sempre importante. Né? Eu sempre falo com meus alunos também, que tem uns alunos da mentoria, né, no tratamento de água. A primeira coisa que você tem que fazer é sempre ouvir o cliente, né? Você tem que ouvir o que o cliente quer, qual é o problema dele. E muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Eu fui aprender isso com o tempo, né? Com a experiência, né? Não é sobre você, é sobre o cliente. É a necessidade do cliente, né? Então, o cliente é o herói ali no momento. Então, você vai ouvir o cliente, saber qual é o problema que ele tem. Você vai se colocar como guia e não como herói. Depois você vai apresentar suas soluções. Tem livros de marketing que fala assim, ó, o Steve Jobs, né, quando foi lá quando foi para Pixar, né, de desenhos lá, ele teve a grande sacada. Falou, cara, ele olhou e falou, tem que ter um herói. Ele transformou todo o produto dele numa questão de colocando as pessoas em primeiro lugar do que o produto. Então as pessoas se sentiam valorizadas e elas se identificavam com a marca. Por quê? Porque ele colocou em primeiro lugar. Ou seja, quando você vai assistir um filme, se em 5 segundos ali, logo no início, você não souber quem é o personagem principal, o que ele quer, qual o problema que ele enfrenta, quem é o guia que vai ajudar ele, o que de bom acontece com ele, o que de ruim pode acontecer com ele, e no final ele tem uma vitória, se eles... Primeiro, de cara, se não souber quem é o herói e o que o herói quer, qual o problema que ele enfrenta, o filme já vai ser um fracasso. Uhum. E foi isso que o Steve Jobs teve. Falou, pô, vou colocar meu produto em primeiro lugar. E você sabe uma coisa, uma curiosidade, não sei se você já sabe, mas vou compartilhar no mínimo com a nossa audiência. Quando assistimos filmes, se você vê um personagem utilizando um produto da Apple, ele nunca será o vilão. Porque por contrato, a marca não pode ser associada à vilania em todo e qualquer produto audiovisual. Então tem um filme, tem uma série, tá usando um produto da Apple, ele não é vilão. Isso aí já é estruturado na própria cabeça a nossa estrutura psicológica ali na relação o que nós compramos. Nós compramos por emoção. Então, tudo isso é trabalhado de forma emocional. Então, você está na frente de um cliente, ou sabe o problema do cliente, você tem que entender primeiro o que o cliente quer, levar o cliente para essa jornada ali do herói, né? Que o herói é o cliente, ele vai sentir confiança em você e tudo. Não adianta a gente só ser bom. Tem muita gente boa por aí, sensacional, que está praticamente aí de escanteio, porque ele não entende que o cliente está em primeiro lugar. Então, quando você chega num restaurante que você é maltratado, qual é a sua primeira impressão? Nunca mais volto aqui.
Então tem aquela regra, né? Quando um cliente sai, ele deixa 5 ou 6, tem um número aí que eu não me lembro qual é. Quando um cliente vai embora de um estabelecimento ou deixa um banco, alguma coisa, ele leva 5 a 6 junto com ele. Sim. Então, assim, é um problema grave para quem quer empreender, quem quer estar nessa área do empreendedorismo, é entender a cabeça do cliente, né? Dos negócios e tudo, e ter essa competência de gerir as emoções, né? Então, outro aprendizado é que essa questão, você vai receber mais não do que sim. Então, você tem que aprender a gerir isso. Então, a tua frustração dentro do empreendedorismo, o teu choro, a tua lágrima, ela tem que durar 5 minutos. Ou tu chora no banheiro ou chora na cama. Mas tem que durar 5 minutos. Só que os ganhos são maiores, porque o cara tem um contrato ali de 40 horas ali, ele ganha 42, 43 horas por semana, ele está vendendo a hora dele também. Então, depois que eu fui entender isso, cara, tudo é uma venda de horas, tudo é venda. Você está vendendo a sua hora para o município, para o estado, para o governo, é um estilo de vida. E os empreendedores vão vender horas para ganhar não só 40, 42 reais, mas a hora do cara R$1.000, R$2.000, R$4.000 uma hora. Eu tenho um amigo meu que a mentoria dele é R$120 mil, o Carneiro, né? Então, assim, existe o público para isso, existe demanda, né, para essa questão do empreendedorismo digital, tudo. Então, assim, a gente precisa ter essa noção, né, dessa maleabilidade nos negócios, na vida, para a gente poder evoluir hoje em dia, né? E eu gosto de dizer que 2 coisas. Tudo é comunicação e tudo é venda. Você tem 2 profissionais. Um profissional se apresenta e no seu pitch, né, ou na sua apresentação, ele fala que estudou em Harvard. Opa, isso aí é uma comunicação de um elemento-chave e um diferenciador. E isso também já é uma certificação, vamos dizer, social de competência. Mas e se esse mesmo profissional faz a apresentação, mas ele não coloca, não anuncia esse fato, ele omite? Essa questão de você falou da comunicação e da oratória, ele é muito importante. Eu até mandar um abraço aqui para Sandra Garcia, que foi minha mentora em comunicação oratória, ainda, né? Ela é de São Paulo, então assim, quando eu percebi isso, a minha família já veio de uma situação assim de sempre estar exposto, falando. Então meu pai falava muito bem, porque tinha toda a estrutura cristã e tudo, então eu cresci nesse meio. Uhum. Só que no meio profissional, você tem que ser assertivo. Então, o que eu fui fazer? Cara, eu preciso estudar minha comunicação. Eu preciso saber me comunicar, eu preciso usar estratégias de comunicação. Eu preciso ajustar o tom da voz, eu preciso saber ouvir mais, eu preciso me vestir adequadamente, eu preciso passar a imagem antes de eu abrir a boca. Então, tudo isso faz parte da comunicação, tudo isso faz parte da questão do empreendedorismo, do seu avanço profissional, do crescimento profissional. Perfeito. Hoje, o profissional com oratória, com uma boa oratória, né, com uma boa dicção, na hora que ele faz uma apresentação, e se ele estiver na frente de CEOs ali, e for uma segunda pessoa apresentar, cara, é inevitável. Eu vi isso dentro da indústria. O cara fala bem, e até intuitivamente, vamos chamar aquele cara para a próxima reunião, vamos chamar aquele cara ali para sair para jantar e tal. E aí, quando tem um cargo que ele é de destaque, a pessoa vai precisar fazer o quê? Ela vai precisar se comunicar, vai falar. E aí a oratória e a comunicação ganha ali. Então, sempre a comunicação e a oratória, vendas, né? Você tem que ter isso constantemente, como se fosse ali um ar que você respira, estudando vendas. Empreendedorismo, né? E principalmente hoje eu falo também a questão do inglês, né? Então você tem que... Sim. Hoje o mundo não dá para... mas tem inteligência artificial. Tem inteligência artificial que você vai usar, vai para falar. Mas quando você for se relacionar com alguém, a pessoa não vai querer ficar com o celular e você fazendo a transcrição ali, né? Então você vai ter que olhar olho no olho, principalmente conversar. No meio corporativo, né? Tem. Então a tecnologia vai... Hoje eu não preciso falar inglês, não é bem assim. E além de você falar outras línguas, né? Falar outras línguas abre muitas portas para você, não só na questão de negócio, mas a questão de cultura, amplia seu status, né, também. Então, é importante você não falar só, porque eu tenho um aplicativo aqui nessa questão, não. Você estudar mesmo de fato, que isso amplia seu conhecimento e sua educação também, né?
Maravilha. Quando a gente está falando de coisa boa, o tempo voa, né? Cara, já terminou. Já estamos ainda aqui para os nossos momentos finais. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço aí. Pela participação, por compartilhar toda essa enciclopédia de conhecimentos aqui com a gente. E abrir para você fazer as suas considerações finais, olhando para a câmera ali, mandando a mensagem para o nosso público. Eu agradeço muito o seu convite aqui. Eu sempre falo para as pessoas assim, olha, continue estudando, continue evoluindo, porque o conhecimento ele é uma arma e também ele é também o seu aliado ao mesmo tempo, né? Estude oratório, estude vendas, estude tecnologia, inteligência artificial. Não fique parado só no mesmo nicho. Você está no seu nicho, estude outras coisas. Estude, amplie seu conhecimento, porque isso vai ser usado para o seu negócio, para a sua vida também. E sempre não tenha medo de ousar, né? E eu sempre falo, porque ninguém vai escapar daqui vivo, tá? Se ninguém avisou isso para vocês ou para alguém, ninguém vai escapar dessa aqui vivo. Então, não tenha medo de nada. Faça acontecer, vá para cima, tenha fé em Deus e trabalhe que você vai conseguir seu sucesso aí. Obrigado, hein? Maravilha, parabéns. E para você que está assistindo esse episódio, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Todas as redes sociais e eventual site, projetos que o Oséias quiser compartilhar com a gente, estarão aqui na descrição desse nosso vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo episódio.